Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Anita Parisi e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história e da minha história com crenças, né? Eu tenho falado bastante desse assunto e eu acho que é uma história muito bacana para compartilhar com vocês e com algumas pessoas que talvez possa ajudar. Bom, eu namorei por 10 anos, me casei. E depois, já de algum tempo casada, a gente já queria ter filhos. Depois de uns 2 anos de casado, aí a gente começou a tentar engravidar e eu não consegui engravidar. Então, por 7 anos, eu tentei engravidar. Bom, então no primeiro ano que eu tentei engravidar e não consegui, eu fui fazer o primeiro exame. Um exame dolorido, sem anestesia, esterossalpingografia. E aí apresentou uma trompa obstruída e a outra liberada. E aí eu tentei engravidar mais um tempo com essa trompa liberada, não engravidei. E aí os outros exames foram surgindo, procura de médicos, e cada vez era uma nova notícia. Além de uma trompa obstruída, o médico fez alguns exames hormonais. E aí o médico disse para mim, olha, pode ser que você tenha uma menopausa precoce. E eu nem sabia que isso existia, né? Como assim, né? Uma menopausa precoce. Então, lá com os meus 30 anos, né? Eu poderia a qualquer momento entrar na menopausa precoce. E aí nenhuma fertilização in vitro eu poderia fazer, porque se eu não tivesse mais óvulos, eu não tinha mais como fazer a fertilização. Então, sempre era uma corrida contra o tempo. Depois eu fiz a fertilização in vitro, depois de ter feito mais muitos exames. Eu fiz mais um, que eu até dormi no hospital, com anestesia geral, foi uma vídeo. E aí o médico era especialista na área, também não conseguiu desobstruir a trompa e ainda me informou que a outra também estava obstruída. Então as duas trompas estavam obstruídas. Na minha esperança de que nesse exame ele iria liberar a única que estava obstruída, ele me dá a notícia de que as duas estavam obstruídas. E eu quis entender, né, por quê, como assim, como é isso, né, pedindo uma explicação para o médico e ele não sabia me explicar. Ele disse que eu não tinha endometriose, que eu também nunca tinha tido nenhum tipo de infecção e que pela experiência dele era um caso que ele nunca tinha visto e ele não sabia me explicar o porquê da obstrução das trompas, no meu caso. E aí eu fui para fertilização in vitro nessa corrida contra o tempo, fiz uma fertilização, apenas um óvulo fecundou e deu certo para fazer a implantação, mas ele não nidou no colo do útero e aí não funcionou. Então já estava, né, alguns já faziam 6 anos que eu estava tentando engravidar, e aí eu comecei a pensar em outras coisas, né, porque toda a parte racional, vamos dizer assim, eu já tinha feito, médicos, exames, vários exames, né, muitos exames hormonais, de sangue, evasivos, enfim, muitos exames, já tinha feito tudo. E era o que eu tinha em mãos, né? 2 trompas obstruídas, uma FIV que não deu certo. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu tenho que cuidar de um outro lado, né? Do meu lado emocional, do meu lado espiritual. E aí eu comecei a fazer outras coisas, né? Eu adotei uma cachorrinha, eu mudei de casa e aí eu fui cuidar da minha parte espiritual, da minha fé, fui cuidar mais desse lado. E aí, conversando com a minha amiga Lisa, que fez o curso comigo na formação lá em 2012 de coaching, ela me falou da Ananda, e ela falou, faz o curso de crenças com a Ananda, que vai ser muito bom para você, tanto para a sua parte profissional, quanto para você. E aí eu fui, ela me passou o link, eu fiz o curso, e aí eu comecei a me aprofundar nessa área, sobre as crenças, e começar a entender o que era isso e como que isso fazia parte da minha vida, como interferia de forma positiva ou negativa, né? Claro, na formação de coaching a gente estuda sobre isso, mas no curso da Nanda ele era muito mais profundo, muito específico, porque a gente tratava só desse assunto.
Então, com muito mais detalhes e além da experiência dela, além de todo o conhecimento, da prática, né, de colocar a ferramenta em prática e saber que isso funcionava. E aí, eu fui fazendo o curso, no meio do curso eu engravidei, então eu descobri várias crenças que estavam por trás disso também, e aí eu acabei engravidando de forma natural, isso que foi o mais legal. E eu até brinquei com a Nanda, falei que ela ia pagar pensão, porque eu tinha engravidado, né? Então foi muito bacana. Então, todas as outras coisas também que eu estava buscando, né, eu interpretava e via as crenças que estavam por trás disso, né? Porque as crenças, elas são a nossa fé, é tudo aquilo que a gente acredita. Então, se a gente lê um livro e aquilo faz muito sentido pra gente, aquele livro ele tá cheio de crenças e a gente pega algumas delas para nós. Pode ser uma crença positiva ou uma crença negativa. Uma música que a gente escuta, um filme que a gente assiste, né? E as experiências que vêm dos nossos pais transmitem demais essas crenças e elas ficam muito enraizadas. E muitas vezes são crenças que nós nem fazemos ideia que elas existem, a gente não sabe que elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento, do que a gente pensa, do que a gente fala, porque é muito natural. Então, quando nós amamos, né, aquelas pessoas que nos criaram, os nossos pais, os nossos avós, nós acreditamos demais, né? Nós colocamos toda a nossa fé, nosso amor também neles. E a gente aceita, isso é muito natural para nós nessa criação, então a gente não percebe. E essa crença ela fica oculta e ela vai, de toda forma, conduzindo, né, a nossa conduta, né, as nossas escolhas, né, para o sim, para o não, para as coisas que a gente deixa de fazer, para as coisas que a gente faz. Então, esse conhecimento, ele foi extremamente importante na minha vida, me ajudou muito, e para a minha parte profissional também, porque hoje eu consigo ajudar muito mais os meus clientes aplicando as técnicas de crenças, para desbloquear essas crenças, para a pessoa atingir o que ela quer. Então, muitas vezes eu percebo que a pessoa ela não atinge o que ela quer porque tem uma crença ali que bloqueia demais e que ela não consegue enxergar, que é oculta para ela. Mas como eu já estudei e já tenho essa experiência, eu consigo enxergar, eu consigo ver e eu consigo ajudar. Então, o curso de crenças, ele ajudou muito, né? Ele ajudava muito em todos os sentidos. Eu fiz análise por muito tempo, várias coisas, né? Microfisioterapia, nossa, muitas coisas, né? Me apaixonei muito de novo por cavalos, né? Voltei a trabalhar com cavalos, então eu estava muito próxima da natureza. Então, muitas coisas que eu fui fazendo, tudo junto e misturado, e as crenças iam me mostrando, né, o caminho, né? Ali tem crença, ali tem uma que você pode usar, que você não percebeu, que você é forte nisso. Então, até as crenças ocultas que nos fortalecem, às vezes a gente não enxerga, e elas estão em nós. Então, é muito importante, é uma questão para a minha vida toda, que eu estudo, continuo estudando, continuo me apaixonando por essa área, porque eu vejo que as pessoas realmente, elas se bloqueiam através de crenças que hoje não faz mais sentido. Em algum momento aquilo fez sentido na vida dela, na nossa vida, mas hoje não faz mais. Mas a gente não consegue, sem ter o conhecimento profundo dessa área, de conseguir discernir o que eu posso continuar carregando comigo, que me faz bem, mas o que hoje está me atrapalhando e eu preciso tirar do meu caminho. Então, no curso de crenças, a gente aprende isso. Então, isso foi muito importante para a minha vida. Um beijo, Nanda, obrigada. E eu indico, né, para quem quer fazer alguma sessão de crenças, para quem quer aprender sobre o assunto, que faça, porque realmente vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha. Um beijo, essa é a minha história. Até lá!